Olá a todos, hoje vamos fazer uma live, vamos buscar ter um pouco mais de conhecimento e informação. Muito bom, conhecimento e informação são coisas muito boas, né, e sempre bem-vindas para as nossas vidas. Um livro interessante na qual eu andei destrinchando, pesquisando. Achei interessante compartilhar esta informação. Até porque hoje uma das palavras mais faladas, principalmente entre os nossos ditos representantes, governantes, né, homens da lei e tudo mais, é a democracia, né? A palavra democracia. Ela é amplamente falada, né? Todo mundo é democrata, né? Todo mundo é a favor da democracia. Só que na prática não vemos isso hoje em dia. Praticamente o que vemos é o contrário. Onde eles conseguem e podem, né, limitar as nossas informações. Por que muitos se dizem democratas, a favor da democracia, e geralmente fazem ao contrário. É o que mais vemos hoje em dia no nosso país, né, Brasil afora. Aí. Eu costumo chamar essa democracia na qual nós temos aqui no Brasil de idiocracia, né? Porque, obviamente, já se fosse levar ao pé da letra, já não vivemos mais uma democracia. Então vamos ler esse livro aqui, começar a ler, para começar a entender um pouco mais. O nome do livro é Além da Democracia. O livro é de Frank Karsten e Karel Beckman. Além da democracia. Por que a democracia não leva à solidariedade, prosperidade e liberdade, mas sim ao conflito social, a gastos descontrolados e a um governo tirânico, né? Principalmente os governantes hoje em dia no Brasil, né? O sistema político no qual nós estamos, né? Se diz que são, né? Onde a maioria diz que é democracia, né? Democracia, mas o povo vive à míngua, né? Eles, né, vivem rodeados de coisas boas, salários enormes, né? Inclusive nossos políticos hoje em dia, pelo que eles ganham, coisas absurdas. Sem falar nos penduricalhos, né, que o próprio sistema, né, lhes dá, né? Mas o povo vive à míngua aí, se acabando de pagar imposto. Isso é uma democracia, né? Diz eles que vivemos uma democracia. Vamos para a primeira página. Este livro é dedicado à memória de Ludwig van Mises e Murray Rothbard. Esses dois gigantes intelectuais do liberalismo jamais hesitaram em suas buscas pela verdade. Eles persistiram frente a enormes adversidades. Suas ideias obtiveram pouco reconhecimento durante seus tempos de vida. Mas graças aos esforços de amantes da liberdade ao redor do mundo, elas estão lenta, mas consistentemente ganhando espaço. Se a liberdade lograr sucesso no futuro, será em parte graças às suas realizações. Vamos pegar aqui a primeira página. Vamos ler a apresentação deste livro. A apresentação da edição brasileira. Já reparou como os políticos costumam glorificar a democracia em suas declarações? Este fato por si só já seria suficiente para ficarmos
com o pé atrás em relação à democracia. Foi um processo democrático. Dizem eles, querendo tornar incontestável a legitimidade do resultado, seja ele qual for. O povo falou, e a voz do povo é a voz de Deus. Logo, quem poderia desafiar uma decisão democrática sem cometer um sacrilégio? Não é à toa que a palavra democracia possui um status de sagrada. É sagrado. Democracia, se falar contra a democracia nesse país aqui, minha nossa, você é ditador. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Democracia é algo terrível e representa o mal, e não uma divindade. Na palavra de origem grega, o demo quer dizer povo, governo do povo, mas poderia muito bem significar demônio, tinhoso, capeta ou qualquer alusão a algo ruim. Pois é isso que este sistema de governo representa: demoniocracia. Exagero meu? Se você achou, está prestes a mudar de ideia. Críticas contra a democracia são algo raro. Todavia, neste curto livro, Além da Democracia, Frank Karsten e Karel Beckman sintetizam todo o conhecimento crítico já produzido sobre este assunto em um formato brilhante, capaz de convencer sobre a temeridade deste sistema desde seus mais ardorosos defensores até o leitor que possui uma simpatia mínima por ele. O considerando meramente o menos pior. Não é o menor, ou não é o menos pior. É uma das piores, e talvez a pior, forma de governo já experimentada. Antes de ler este livro, eu já estava a par de muitos argumentos contrários à democracia, e já era contra este sistema. Mas ainda havia um ponto ou outro que eu concedia ao sistema democrático, como sendo vantajoso em relação aos demais. No geral, era pior, mas vantagens pontuais existiam, na minha cabeça, não mais. Um fato que sempre me fascinou e foi o primeiro que me fez olhar com desconfiança para a democracia foi a repulsa que os países fundadores dos Estados Unidos da América tinham por esta forma de governo. Como os autores citam no livro, página 32, a palavra democracia não aparece em nenhuma parte da Declaração da Independência ou na Constituição. Os Estados Unidos foram fundados sobre princípios libertários de defesa da propriedade privada, como uma república e não como uma democracia. E por este motivo foi o país mais próspero da história do mundo. Ludwig von Mises é, por vezes, visto como um defensor da democracia, mas isto não é essencialmente verdade. Ele era um utilitarista ético. Tinha como norte o maior bem para o maior número de pessoas. Acreditava que a maioria das pessoas prefere a riqueza à pobreza, a paz à guerra, e considerava a democracia como precisamente o modo de evitar revoluções e guerras civis, porque possibilita o ajustamento pacífico do governo à vontade da maioria. E esse é um dos 13 mitos sobre a democracia derrubados nesta obra. Porém, mais importante
que a defesa de um método de escolha de governo em particular, Mises era radical defensor da propriedade privada e do livre mercado, e defendeu a democracia tão somente diante das opções nazistas, fascistas e comunistas, que se espalhavam pela Europa, em sua época. De fato, a democracia era também defendida por nazistas, fascistas e comunistas. Hitler chegou ao poder nomeado chanceler por um presidente eleito democraticamente, e teve sua posição ratificada por eleições posteriores. Karl Marx estava bem ciente da tendência socialista inerente da democracia e dizia que a democracia é o caminho para o socialismo. Ideia muito bem assimilada por seu discípulo Lenin, que a reforçou dizendo que a democracia é indispensável para o socialismo. De volta à posição de Mises. Diante de uma comparação da democracia como o mercado e da comparação de cada centavo gasto no mercado com um voto, ele disse: seria mais correto dizer que uma Constituição democrática é um dispositivo que concede aos cidadãos, na esfera política, aquela mesma supremacia que o mercado lhe confere na sua condição de consumidores. Não obstante, a comparação é imperfeita. Na democracia política, somente os votos dados em favor do candidato ou do programa que obteve a maioria têm influência no curso dos eventos políticos. Os votos escolhidos pela maioria não influenciam diretamente as políticas adotadas. Entretanto, no mercado, nenhum voto é dado em vão. Cada centavo gasto tem o poder de influenciar os processos de produção. Os eleitores não trabalham apenas para a maioria que lê histórias de detetive, mas também para a minoria que lê poesia e tratados de filosofia. As padarias fazem pão não apenas para pessoas saudáveis, mas também para pessoas doentes, submetidas a uma dieta especial. É a disposição de gastar certas quantidades de dinheiro que confere todo o peso à decisão de um consumidor. Este é o argumento de Mises em relação à superioridade do mercado sobre a democracia e sobre qualquer outra forma de governo, que baseia a proposta positiva feita pelos autores de Além da Democracia. Após terem derrubado todos os mitos sobre os supostos benefícios da democracia, um sistema que priorize a propriedade privada, descentralizado e respeitador dos contratos. Afinal, por que as pessoas que gostam de ler poesia e tratados de filosofia devem ser obrigadas a ler e a pagar pelos livros de histórias de detetive? Apenas por este ser o livro mais votado? E se é um absurdo imaginar que a escolha de livros seja feita através de um processo democrático? Muito mais absurdo é decidir coisas mais relevantes, como o famoso trio saúde, educação e segurança, usando a democracia. Todavia, o fato principal é que não existe nada para ser votado, nem para ser decidido por um ditador ou um rei. O maior jornalista da história dos Estados Unidos, quiçá do mundo, H.L. Mencken, dizia que toda eleição é um leilão antecipado de bens roubados. Toda eleição é um leilão antecipado de bens roubados. E é exatamente isso que consiste a democracia, ou ainda como Robert Lefebvre colocou ao defender a abstenção do processo eleitoral.
Votar é o método de abstenção do poder legal de coagir os outros. Muitos estrangeiros se assustam quando descobrem que, no Brasil, o voto é obrigatório. E existem movimentos contra esta obrigatoriedade. O voto é um direito, não um dever. É um moto. Mas voto não é um dever e muito menos um direito. O voto não deveria ser obrigatório e nem opcional. Deveria ser proibido. Ninguém possui um direito de decidir que livros os outros irão comprar e ler. Esse lado é mesmo. Que tipo de escola os filhos dos outros frequentarão? Quais planos de saúde e empresas de segurança contratarão? E onde os outros irão gastar o dinheiro que eles ganham? Ninguém possui direito algum sobre a propriedade alheia e deve decidir apenas os rumos de suas próprias vidas e propriedades, sem que um rei, um ditador ou uma maioria se intrometam. No Brasil, é muito comum habitantes dos estados mais ricos reclamarem que estão sustentando os mais pobres. Quando o governo federal extorque impostos desses primeiros estados e destinam estes recursos para os segundos, neste cenário temos estados que são pagadores de impostos e outros que são recebedores, obtendo mais verbas do que pagam em impostos. E eles têm toda a razão de reclamar, porém este mesmo esquema vil de redistribuição de riqueza é válido para as esferas estaduais, municipais e até uma casa com 3 pessoas. A democracia é isso e não poderia ser diferente. Ela vai funcionar da mesma forma, não importando o tamanho da área que seja implantada. Uma comprovação de ser extraída das recentes eleições municipais que ocorrem em São Paulo, esse redistribucionismo exploratório já está tão descarado que os candidatos a vereador aparecem na televisão com um mapa da cidade de São Paulo com a área do bairro de origem deles demarcada e dizem que irão trabalhar por este bairro específico. E quando eleitos vão privilegiar suas regiões à custa das demais. Bairros altamente populosos exploram os bairros menos populosos, que acabam sendo obrigados a pagar pelos serviços e infraestrutura dos que obtêm democraticamente maior poder político, ou poder de roubar. O Brasil passou em sua história recente por um império de ditadura, que se encerrou com as eleições diretas para presidente da República. Em 1989, com a consolidação da democracia, fato este que é quase unanimemente considerado como um marco na história do país, em direção ao progresso e a mais liberdade. Mas além de, a cada 2 anos, sermos importunados por campanhas políticas nas ruas e nos meios de comunicação e sermos obrigados a ir votar. O que efetivamente melhorou? Desde a implantação da democracia para cá. Anos.
Nada. Mas e a censura? Afinal, este é o ponto negativo da época do regime militar mais lembrado. Censura é algo intolerável e jamais deve ser admitida. Mas a substituição do regime pela democracia não veio acompanhada pelo fim da censura. E não existe nenhuma razão para que tivesse sido diferente. Podemos até dizer que a censura aumentou com a democracia, pois no período do regime militar ela estava confinada à repressão da expressão de ideias políticas. E agora, na democracia, ela se generalizou. Realmente, na época do regime militar era só nas ideias políticas, e olha lá. Mas hoje em dia você não pode sequer colocar uma opinião, né, contra. Principalmente aí nas campanhas políticas aí municipais, que a gente cansa de ver pesquisa sendo barrada, ordem judicial e tudo mais. Isso é uma democracia, hein? Se não fosse. Para citar alguns exemplos atuais de censura, o cantor e humorista Tiririca está com uma de suas músicas censuradas. No livro Minha Luta, o livro Minha Luta, de Hitler, não pode ser vendido no Brasil pelo menos até 2015. O jogo Counter-Strike foi proibido. O jornal O Estado de São Paulo está censurado há mais de 2 anos. Proibido de divulgar informações sobre uma investigação envolvendo a família Sarney. Esta é apenas uma fração de tudo que o governo violentamente censura hoje. Nestes tempos da internet, que torna a vida do Estado mais difícil, com exceção do exemplo do Estadão, a música, o livro e o jogo, que estão com a comercialização proibida, podem ser baixados online em questão de minutos, mas não impossível. E o Estado já está trabalhando duro para que o alcance de suas armas chegue também ao ambiente virtual. É coisa que já estamos vendo hoje acontecer, realmente. Isso porque vivemos numa democracia. E, ironicamente, para os que consideram que democracia é sinônimo de liberdade de expressão, a maior ocorrência de censura já é justamente por causa das eleições. O Brasil é o país com o maior número de pedidos de remoção no Google. O dobro do segundo da lista, que foi a Líbia, e somente nos finais da corrida eleitoral brasileira, os juízes do país emitiram 21 ordens de censura. Isso no Brasil, em época de eleição. Isso porque dizem que vivemos em uma democracia. O Brasil é o país com o maior número de pedidos. Nas eleições de 2012, a censura no Brasil levou inclusive à prisão do CEO do Google, fato que jamais ocorrera em nenhuma outra parte do mundo. A ditadura militar no Brasil, que no caso o regime, foi um período terrível sobre os mais variados aspectos. Um governo nacional socialista se instaurou inúmeras políticas de restrição de riqueza foram estabelecidas e a intervenção do governo foi massiva. Porém, todos esses aspectos, além da censura, se multiplicaram com a democracia. E a explicação deste fenômeno também é dada além da democracia. Um dos aspectos mais perversos da democracia é o de que os abusos do governo contra os direitos individuais são mais facilmente aceitos pela população, devido à ilusão de que numa democracia é povo quem governa. O povo tem a ilusão que governa. O cidadão hoje em dia vive numa ilusão de democracia, achando que manda em alguma coisa. Não, não mandamos. Beckham e Kirsten iniciam a
entonação de mais este mito da seguinte forma. O primeiro problema é que o povo não existe. Há milhões de pessoas apenas, com milhões de opiniões e interesses. Como podem elas governar juntas? É impossível. Por isso que a democracia é uma coisa impossível. Aqui no Brasil, é mais de 200 milhões de habitantes. Impossível governar todo mundo com as mesmas ideias. Não tem como. Ou concordar com as mesmas ideias. É impossível, não tem como. Isso é impossível. Como um comediante holandês disse uma vez, a democracia é a vontade do povo. Toda manhã eu fico surpreso ao ler no jornal o que é que eu desejo. Se fosse um rei ou um ditador a impor, por exemplo, um imposto de quase 50% sobre as riquezas produzidas e ordenado o que seus súditos podem ou não consumir, a população não aceitaria, sem, no mínimo, fazer sérias objeções. A coroa portuguesa cobrava 1/5 de impostos. Um quinto de impostos dos habitantes da colônia brasileira, conhecido como Quinto dos Infernos. E isso gerou revolta com a Inconfidência Mineira, que culminou no enforcamento de Tiradentes. Era 1/5 naquela época. Hoje já é mais de 40%. Hoje o governo cobra mais do que o dobro de impostos. 2/5 dos infernos. E ainda regula todo tipo de atividade individual. Tudo aceito possivelmente por uma população que acredita estar no comando. Trocar um tirano em Lisboa, escolhido por nascimento, por um tirano em Brasília, escolhido por voto, não muda essencialmente nada, a não ser a tolerância dos súditos quanto à exploração e agressões aos direitos individuais cometida pelos seus governos. Ela aumenta exponencialmente, é por isso que as democracias modernas são verdadeiras máquinas de redistribuição de riquezas e de extermínio das liberdades individuais. Em um detalhe do livro que ganha relevância graças à deturbada mentalidade submissa brasileira é a nacionalidade dos autores. O fato de os autores serem holandeses pode imunizar os leitores da tentação de dizer que a democracia é imperfeita no Brasil. Mas na Europa funciona. Argumento vazio tão comum de que se ouvir por estas bandas. Tanto cá quanto acolá, existe a crença de que o sistema funciona e que basta votar certo. Não elegemos bons governantes nas primeiras 200 tentativas, mas na próxima eleição consertaremos tudo isso. Porém, os políticos eleitos parecem ser cada vez piores e o governo cada vez mais catastrófico. Beckman e Carsten nos mostram onde está a verdadeira fonte de nossos problemas. Todos que prezam a liberdade e a prosperidade devem rechaçar o sistema democrático em todas as oportunidades que tiverem. E esta obra nos fornece as ferramentas para tal.
Essa é a primeira parte do livro. Amanhã continuaremos, se Deus quiser. É um livro meio grande, mas vamos ir lendo aí, destrinchando aí para começar a entender a democracia que vivemos hoje em dia. Uma democracia ilusória que cerce liberdades e é isso aí. E obriga cada vez mais o cidadão a pagar mais impostos. Bela democracia. Até a próxima.